A cultura popular tende a associar qualquer comportamento egoísta com narcisismo, mesmo sem fundamentação clara para tal associação. E associar automaticamente os comportamentos egoístas de alguém ao narcisismo pode levar a uma generalização inadequada, sugerindo erroneamente que toda pessoa que exibe traços egoístas é, por definição, narcisista. Egoísmo ou narcisismo? Muitas pessoas têm dúvidas relacionadas a este tema. Por isso decidi respondê-las todas em um só vídeo, juntando mais uma peça ao nosso quebra-cabeça do narcisismo. Mas antes de nos adentrarmos neste tema, precisamos discorrer sobre o significado de egoísmo. Você sabia que existe egoísmo saudável? Vamos explorar também esse aspecto para enriquecer a nossa compreensão sobre o egoísmo, para melhor conseguirmos diferenciar uma pessoa egoísta de um indivíduo narcisista. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva, acione o sininho de notificações para receber alertas de novos vídeos e deixe o seu poderoso like que ajuda a transformar vítimas de abusadores narcisistas em sobreviventes. Eu sou Kátia Vipik, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É sempre um grande prazer poder contar com a sua companhia aqui no canal Total Self. O que é egoísmo? Você sabia que todos nós temos egoísmo presente dentro da gente? Isso porque o egoísmo faz parte do nosso instinto de autopreservação e da nossa busca por satisfação pessoal. O egoísmo é como algo natural que surge do nosso desejo humano de sentirmos prazer e preservar a nós mesmos. Em outras palavras, é uma espécie de instinto que nos impulsiona a procurar aquilo que nos traz satisfação e felicidade pessoal. Imagine que desde os primórdios da humanidade, nossos ancestrais precisavam satisfazer necessidades básicas como comida, abrigo, proteção. E nesse ambiente primitivo onde eles viviam, os recursos eram limitados e havia muita competição por alimentos, por abrigo e por outras coisas mais. Então, o instinto de autopreservação, o instinto de sobrevivência, fazia com que nossos ancestrais tivessem maiores chances de sobrevivência e de reprodução se fossem, de certa forma, egoístas, se pensassem primeiramente neles. É por isso que todos nós hoje, em maior ou menor grau, temos o egoísmo presente dentro da gente. Isso porque o herdamos de nossos ancestrais. Se analisarmos dessa forma, podemos perceber que o egoísmo está presente em todos nós, em nosso gene. Mas é claro que o ambiente que vivemos hoje é outro. Não estamos mais sujeitos às mesmas condições daquela época. Hoje somos capazes de refletir sobre nossas emoções, compreender as necessidades dos outros e colaborar. Então, o egoísmo não é ruim ou benéfico, apenas existe. Sim, isso mesmo, o egoísmo pode ser benéfico, você sabia? É o chamado egoísmo saudável. O egoísmo pode ser saudável quando escolhemos cuidar de nós mesmos, sem prejudicar ou negligenciar os interesses e bem-estar daqueles que nos rodeiam. Sabemos que hoje podemos encontrar maneiras mais eficazes de atender às nossas necessidades individuais, ao mesmo tempo em que respeitamos e consideramos as necessidades dos outros. Não precisamos eliminar completamente o egoísmo, senão seríamos egoístas com a gente mesmo, porque viraríamos as costas para as nossas próprias necessidades, compreende? Se priorizar em determinados momentos não significa ser egocêntrico, não significa estar pensando apenas em você, mas nos ajuda a nos equilibrarmos para oferecer suporte efetivo às outras pessoas quando for necessário. Ou seja, o egoísmo saudável significa cuidar de si mesmo de uma maneira que faça bem a você, mas que também beneficie as pessoas ao seu redor.
Mas como assim o egoísmo saudável beneficia as pessoas ao redor? Sim, lembra daquele exemplo que muita gente diz: em caso de um acidente aéreo, por exemplo, precisamos colocar a máscara de oxigênio primeiro em nós, para que depois consigamos ajudar aos outros? Porque sem ar você não conseguiria ajudar ninguém. Percebe como é importante nos priorizarmos neste momento? Senão, não estaríamos prontos para ajudar quem precisa de ajuda. Poderíamos dizer que esse é um egoísmo saudável. Você já se deparou com pessoas que querem ajudar, mas só acaba atrapalhando? Justamente porque não estavam preparadas para ajudar. Como já falei em outros vídeos deste canal, o segredo sempre é e sempre será o equilíbrio. E esse é o nosso verdadeiro desafio. Encontrar um equilíbrio entre atender às nossas próprias necessidades e considerar as dos outros ao nosso redor. Quando damos importância ao nosso próprio cuidado, ficamos mais preparados para nos dedicarmos à família, aos amigos, ao trabalho, com muito mais eficiência. E também as coisas que amamos fazer, por que não? Como hobbies e paixões, com muito mais disposição. Se priorizar em determinados momentos não significa ser egoísta, significa se equilibrar emocionalmente para ser eficiente quando precisar oferecer suporte. Talvez alguém possa te chamar de egoísta porque você no momento está priorizando a si mesmo. Mas é preciso perceber se essa pessoa não está sendo egoísta e exigir a sua atenção totalmente para ela, desrespeitando o seu direito de escolha neste momento. A diferença do egoísmo saudável e do egoísmo ruim é que no egoísmo saudável você não está prejudicando ninguém, você está apenas se priorizando, você está cuidando de si mesmo sem ignorar completamente as necessidades dos outros. Egoísmo prejudicial é quando damos atenção excessiva às nossas próprias vontades. Eu disse excessiva, porque quando damos atenção demais a nós mesmos, podemos danificar nossos relacionamentos e também nos isolar socialmente. O egoísmo passa a ser prejudicial quando a pessoa visa apenas o próprio benefício, sem se importar se suas ações estão tendo impacto negativo sobre os demais. Ou seja, uma pessoa egoísta é aquela que coloca seus próprios interesses acima dos de outras pessoas, muitas vezes sem consideração pelo impacto que isso possa ter nos outros. Ou seja, ela tem uma priorização extrema do eu. Mas apesar de muitas vezes o egoísmo estar associado a traços negativos, é essencial reconhecer que todos nós temos atitudes egocêntricas de vez em quando. Ou seja, eventualmente todos nós atravessamos a fronteira entre o egoísmo saudável e o prejudicial em momentos específicos. Por isso não podemos concluir que toda pessoa egoísta é necessariamente narcisista. Egoísmo ou narcisismo? Existe uma grande diferença de uma pessoa totalmente egoísta, que só pensa em si e prejudica os outros por priorizar somente a si mesma, para uma pessoa que possui o transtorno de personalidade narcisista. Primeiramente, porque o egoísmo não é considerado uma patologia do ponto de vista médico ou psicológico. Na verdade, o egoísmo é uma característica comum e natural do comportamento humano, que pode se tornar problemática se atingir níveis extremos, a ponto de interferir nas relações interpessoais. Para uma pessoa ser considerada com o transtorno de personalidade narcisista, ela deve atender aos critérios do DSM-5. Tem um vídeo aqui no canal intitulado O que é narcisismo, que deixei linkado na descrição, que fala justamente o que uma pessoa precisa ter para ser considerada narcisista. Claro, a pessoa narcisista tem associado à sua patologia o egoísmo, justamente porque ela tem carência de empatia e egocentrismo. Então, é claro, o egoísmo faz parte desse transtorno. Mas o egoísmo não caracteriza uma pessoa como tendo transtorno, compreende? Justamente porque o narcisismo possui outras questões relacionadas a ele,
como extrema preocupação com a própria imagem, visão distorcida de si mesmo, dos outros e do mundo ao redor. Ou seja, a pessoa narcisista tem uma visão tão inflada de suas próprias habilidades que acaba distorcendo a visão da realidade. Ela superestima suas capacidades e subestima as capacidades dos outros. A pessoa narcisista também tem a questão da carência de empatia. Também possui fragilidade no ego, que a faz contrariar fortemente tudo aquilo que a ameace. A pessoa narcisista tem visão idealizada de si mesma e, por isso, ela tem dificuldade de se adaptar com as situações do dia a dia. Então, perceba que o narcisismo vai muito além do egoísmo. Um ponto crucial para diferenciar uma pessoa egoísta de um indivíduo narcisista é observar as motivações por trás das ações da pessoa em questão. Enquanto o egoísmo muitas vezes resulta de uma falta de consideração pelas necessidades alheias, o narcisismo é impulsionado por profunda insegurança mascarada de arrogância, pela dependência emocional, pelo desejo de controle e muitas vezes pela manipulação. Pessoas egoístas têm maior facilidade em mudar suas atitudes quando percebem que suas ações têm consequências ruins. Ao passo que para a pessoa narcisista é bastante desafiador abandonar o egoísmo. Isso acontece porque a preocupação intensa com a imagem que tem de si mesma, a constante busca por validação, o medo de ser vista como vulnerável, o receio de críticas, o sentimento de superioridade, a carência de empatia, a arrogância, formam uma barreira que impede que essa pessoa busque ajuda, impede que ela consiga olhar para o mundo dentro de uma perspectiva do outro, impede que ela se autoanalise, justamente porque narcisistas possuem estratégias de enfrentamento, de sobrevivência, que os fazem evitar a introspecção, diferentemente do egoísta que consegue fazer essa introspecção, seja com pressões externas de amigos, familiares, terapeutas ou mesmo por consciência das próprias ações. Então, o comportamento egoísta, se pensarmos bem, não é algo bom nem ruim, apenas existe. Em equilíbrio é saudável, em escassez nos torna negligentes com a gente mesmo. Em excesso é prejudicial e faz parte do transtorno de personalidade. Todo narcisista tem o egoísmo acoplado à sua patologia, mas a maioria das pessoas egoístas não são narcisistas. Como a compreensão do egoísmo pode nos beneficiar? Falei tudo isso sobre egoísmo porque é muito importante entendermos os mecanismos dentro da gente, que são vistos geralmente como sendo apenas negativos pela sociedade. São mecanismos que todos nós temos dentro da gente, mas relutamos em admiti-los, até mesmo em análise, em terapia. No entanto, quando percebemos que esses mecanismos são intrínsecos a nós humanos, ou seja, que fazem parte da nossa natureza, podemos usar nossa inteligência, nossa sabedoria para utilizá-los ao nosso favor. É mais fácil evoluirmos quando admitimos que sentimos raiva, ódio, inveja, que somos egoístas em determinados momentos, que somos dependentes emocionais. Se não admitirmos para nós mesmos as nossas próprias questões, fica mais difícil de evoluirmos, ficamos estagnados. É isso que significa olhar para dentro de si, coisa que narcisistas não conseguem fazer, por todos esses motivos que falei neste vídeo. Quando nos analisamos, quando buscamos conhecimento, quando tentamos encontrar uma melhor forma de lidar com esses mecanismos, fica mais fácil de nos aceitarmos, de pararmos de nos culpar. Por exemplo, conseguimos parar de sentir culpa por priorizar o que nos faz bem em determinados momentos, desde que, é claro, evitemos prejudicar os outros. É assim que evoluímos, olhando para as nossas sombras. E esse é o objetivo deste canal: entender o narcisismo ao mesmo tempo que nos conectamos com a nossa essência, com o nosso total self. Senão,
De que adiantaria apenas enxergarmos as atitudes ruins da pessoa narcisista se não olharmos para tudo aquilo que talvez nos tenha mantido presos a essa pessoa? Você concorda com essa visão? Então escreva sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para todas as pessoas que participam deste canal. Agora assista ao vídeo complementar a este, intitulado Traços Narcisistas ou Transtorno? E assista também o vídeo com o título Por que narcisistas fazem sexo, mas não fazem amor? Para entender melhor por que narcisistas não conseguem refletir sobre sua personalidade autodestrutiva. Ambos estão linkados na descrição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, participe dos comentários, deixando suas dúvidas, seus questionamentos. Quem sabe suas dúvidas serão respondidas em um próximo vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui e nos vemos em um próximo vídeo.